Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Engenharias Uniaraguaia. Eu sou a professora Tairine Carneiro e, como todos devem saber, nós estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. E para falar sobre saúde mental e segurança do trabalhador, eu recebo a professora Isabelle Arão. Seja bem-vinda, de volta, professora. Obrigada, professora Tairine. É um prazer fazer um novo podcast com vocês. É isso aí. E pela primeira vez, a Maria Lúcia. Maria Lúcia, se apresenta para o nosso público ouvinte, para eles te conhecerem melhor. Obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Acho um tema importantíssimo para esse mês de setembro. Eu sou Maria Lúcia, sou orientadora do NAP, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Uniaraguaia, sou psicóloga clínica, psicopedagoga clínica e institucional. Isabelle, se apresente novamente para o nosso público ouvinte. Então, pessoal, sou Isabelle, coordenadora do curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho do Centro Universitário Araguaia. Sou fisioterapeuta, engenheira de segurança e ergonomista. É isso aí. Bom, pessoal, eu queria começar a falar com vocês sobre esse tema, perguntando qual é o cenário atual da saúde mental nas organizações. Então, professora, atualmente, os maiores índices de afastamento que nós temos nas organizações é afastamentos relacionados à saúde mental. Seja ela em decorrência do famoso CID, Classificação Internacional de Doenças F, que é do ramo dos transtornos mentais, de ansiedade, do pânico, ou seja também doenças osteomusculares decorrentes de um transtorno mental, porque o corpo sofre com a doença mental também. Então, os dois maiores números de afastamentos são de doenças mentais e doenças osteomusculares que se associam aos transtornos mentais. Certo. E em que a engenharia de segurança do trabalho pode ajudar na prevenção de doenças mentais no trabalho? Então, com esse elevado número de afastamentos, o absenteísmo, ou seja, a ausência no trabalho, aumenta. E isso faz com que menos gente trabalhando sobrecarregue os que ficam. Então, a engenharia de segurança, ela tem como missão levantar os riscos que podem estar acometendo a saúde do trabalhador. E um desses riscos, são 5 as categorias de riscos: químico, físico, biológico, ergonômico e de acidente. Eu realcei o ergonômico porque é dentro da categoria ergonômico que estão os riscos psicossociais que podem acometer a saúde mental dos trabalhadores. Certo. E Maria Lúcia, você pode falar um pouquinho melhor sobre esses riscos psicossociais? Bom, como a Isabela traz, né? Os riscos, vamos definir assim, psicossociais, né? Uma gama de necessidades sociais, que seria de aceitação, relacionamentos, respeito independente da hierarquia, emocionais, que é da minha autorrealização, do meu comprometimento, da minha aceitação, e da saúde mental, gente, que independente de ter ou não um transtorno mental, o seu bem-estar é o mais importante. Porque às vezes a gente não vai ter um trabalhador sem nenhum problema. Nós vamos ter colaboradores que possam já estar acometidos de algum transtorno, e isso não impede dele desenvolver a partir do momento que nós possamos trazer ações, né, para que isso não piore. E dentro dessas questões psicossociais, o que nós precisamos pensar é exatamente, é um colaborador que traz toda uma gama de necessidades psicológicas, de ações, de desejos para o seu ambiente social no trabalho. Então, nós precisamos estar pensando nisso. E algo que eu acho extremamente importante é nós lembrarmos que o ambiente de trabalho, ele precisa ser um ambiente psicologicamente seguro, onde nós podemos falar, ser ouvidos sem nenhuma retaliação, sem nenhuma discriminação. Então, quando nós falamos em saúde mental, é exatamente pensar nessa gama de atividades e de necessidades que nos envolvem. Como a Isabela falou, no CID, os Fs estão relacionados aos transtornos mentais, mas nós também não podemos esquecer que no CID-11 nós vamos ter o QD-85 do burnout, que o burnout também está relacionado à saúde mental, porque é uma exaustão emocional no ambiente de trabalho. É causado pelo trabalho. Então, é uma doença ocupacional que também se relaciona às nossas prevenções.
Certo. E assim, às vezes também a gente precisa entender, assim, como professora, eu entendo que cada aluno é um indivíduo, que cada aluno, às vezes a gente tem aquele aluno lá que é super participativo, que tem um super envolvimento, às vezes aquele aluno é um aluno super ansioso. Então, é um aluno que precisa comunicar por causa dessa ansiedade. E nós temos muitas vezes aquele aluno, né? E eu falo de aluno, mas, claro, né? É o meu ambiente de trabalho. Mas nós temos o nosso ambiente, né? Tem aquele aluno que é super quietinho, que você, na verdade, não sabe se ele está interagindo, se ele, na verdade, ele não está interagindo, mas você não sabe se ele está entendendo o conteúdo, o que está acontecendo, porque tem todo uma dinâmica da vida que a gente não entende, né? Então tem que ter essa atenção, porque muitas vezes aquele colaborador, aquele trabalhador, ele pode não estar falando, não expressar verbalmente o que está acontecendo, mas ele expressa de outras maneiras. Exato. E eu acho que Maria Lúcia é muito melhor do que eu para poder falar sobre isso, né? Isso. Tanto pensando nos estudantes, quanto pensando nos colaboradores, a gente vai entender que cada um tem a sua subjetividade, não é? Mas nós, enquanto profissionais que cuidamos, independente se nós estamos, né, na segurança do trabalho ou se eu aqui estou ajudando de alguma forma a compreender esse estudante, nós precisamos entender que ele demonstra e não precisa ser na fala. O corpo também demonstra, o corpo também fala, as atitudes falam. Ser quieto demais, a gente aprendeu desde criança que é o ideal, né? Que é o bonzinho, que é o filho querido, que a gente não dá trabalho. E isso pode ser interpretado ao longo da vida de uma maneira distorcida, onde a pessoa não consegue se expressar mesmo, onde ela não consegue falar mesmo. E isso é um sintoma, é um indício que algo não está bem. Uma das coisas que nós precisamos para nos sentirmos pertencentes é a comunicação. Sim. Se nós não estamos aqui nos comunicando, eu também não tenho como entender se eu estou sendo compreendida, se eu não estou sendo compreendida, se aquilo que eu falo chega até você da maneira que eu falo, se a gente não tem uma comunicação, né? Um fala, o outro conversa, o outro responde, é interação. Então, quando a gente tem sintomas de pessoas que são muito retraídas, a gente não deve ficar pensando só que é uma questão de timidez. Nós precisamos investigar melhor. Além de que, para o ambiente profissional, a questão de timidez pode estar relacionada a outros problemas que a gente, infelizmente, tem vivido muito hoje, né? Que são as questões aos assédios. As formas de ser tratada no trabalho, a falta de respeito, a não ter um ambiente psicologicamente seguro para se expressar. Então, nós precisamos pensar nisso. Sim, e quando a professora Tairine falou, né, dos riscos ocultos, no sentido de que a gente não vai visualizar, né, facilmente esses riscos, né, professora? Por isso que a professora Maria Lúcia falou do comportamento, a fala, né? E o engenheiro de segurança, gente, para quem não conhece ainda a engenharia de segurança, nós convidamos para fazer o curso, porque ele tem que desenvolver uma habilidade que talvez na graduação, né, por motivos que existem outras finalidades, mas a engenharia de segurança, ela tem que desenvolver a habilidade de escuta, né? E essa percepção de avaliar riscos que não estão tão aparentes. E os riscos psicossociais, eles não estão tão aparentes. Então, você precisa ouvir o trabalhador, observar o comportamento, como a professora Maria Lúcia falou. E isso vem mais à tona quando a gente, por exemplo, vai avaliar um ruído, onde você tem um aparelho que avalia. Isso você vai avaliar uma temperatura, você tem um aparelho. Muitos alunos me perguntam, como a gente avalia os riscos psicossociais? Tem um aparelho? Não existe aparelho, né? Não existe algo concreto para a gente mensurar os riscos psicossociais. Existem algumas ferramentas que nós abordamos no curso de engenharia de segurança, mas a gente precisa desenvolver essas habilidades. Sim. Porque se eu quero me tornar um engenheiro de segurança, eu tenho que desenvolver habilidades pertinentes à percepção de riscos. Dentro da engenharia, eu não conheço, é uma pergunta mesmo, se vocês têm avaliação de clima, porque a avaliação de clima é uma ferramenta para a gente fazer algumas avaliações. Sim, a engenharia de segurança, ela atua em conjunto com o RH de qualquer instituição, né? E a pesquisa de clima que o RH aplica em determinadas organizações, sim, vai ajudar na coleta de dados para
O que é essa pesquisa, pesquisa de clima? A pesquisa de clima é um questionário que é aplicado com a visão que o funcionário tem de vários setores e vários atendimentos daquela empresa voltada para o seu bem-estar. Só que a pesquisa de clima também a gente precisa ficar muito atento, porque como nós temos colaboradores que têm gestores, muitas vezes, se eu vou avaliar o meu gestor dentro da minha pesquisa de clima, às vezes eu não posso ser tão sincero. Né? Porque eu tenho um certo receio de que aquilo possa se voltar. Então, nós temos que ter, além da pesquisa de clima, a gente tem que entender algumas leituras que se fazem baseadas nisso. E falando, gente, em saúde mental, e eu acho isso extremamente importante a gente pensar que ela não deve ser feita só para o colaborador. É para o gestor, é para o RH. Quem cuida também tem que ser cuidado. Sim. Né? Então, a gente precisa pensar, se você é o responsável por uma equipe, você também tem que ser avaliado. Você também tem que ser cuidado, porque se você adoecer e não perceber, você adoece a sua equipe. Sim. E é importante a gente, só complementando, se a empresa está disposta a trazer isso à tona, ela tem que estar disposta a se desnudar. Eu brinco com os alunos que uma análise ergonômica do trabalho, uma pesquisa de clima que vai contribuir com os dados para a análise ergonômica do trabalho, ela desnuda a empresa. Ela literalmente tira a roupa da empresa. Mas o gestor que está, o dono, o diretor, CEO, enfim, que está dedicado a extrair a causa raiz dos problemas da empresa dele, ele tem que estar apto, tem que estar aberto para isso. Ele tem que estar aberto. Porque se ele não estiver aberto, a causa raiz não vai vir à tona, os problemas vão continuar e ele vai fingir que faz uma boa gestão, as pessoas vão fingir, ocultando, né, determinadas situações que, como vocês falaram, ela não pode ser sincera em determinadas perguntas feitas a ela por medo de retaliação, enfim. Então, o profissional, quem estiver nos ouvindo, né, que é um gestor, que é dono de empresa e que precisa fazer isso aí, não é somente porque ele quer. Também é uma imposição normativa, né? Ele tem que estar aberto a se desnudar, né? Aberto a fazer o correto. Porque fingir que faz só para cumprir legislação, não adianta a maioria nada. das organizações faz. Pois é, e Fingir. isso não acaba que isso se torna um diferencial da empresa também, né? Sim. Ela ter essa preocupação real com o trabalhador e ter uma preocupação real de mudar o que pode trazer benefício. Tanto porque se eu tenho um colaborador que se sente seguro no ambiente de trabalho, é um colaborador que vai querer fazer mais, que vai produzir mais, que vai estar bem. Isso é muito importante. E aí, nesse contexto, Maria Lúcia, como é a atuação do psicólogo nesse processo de saúde mental no trabalho? Eu acho que a principal função é a prevenção. Tem que iniciar com a prevenção, né? Começamos com a prevenção ao combate ao assédio, que isso precisa ser discutido. Não pode ser só comentado. Precisa ser trabalhado. Nós estamos vivendo todos os dias com esses assuntos. Então, precisa ser ensinado, precisa ser discutido. As pessoas precisam ter uma visão do que é, na verdade. Né? Não basta só falarmos sobre assédio, mas quais as atitudes que geram, o que levam. Então, nós precisamos trabalhar nessa primeira prevenção, trabalhar a escutativa, que é tudo isso que nós estamos falando sobre o acolhimento, né? A empatia, o entender que a pessoa não precisa só verbalizar algo que não está bom, mas a partir das atitudes dela, a gente começa a perceber também que algo não está legal ali. Então, isso é uma escutativa de quem está à frente, olhando a produtividade, sim, porque ele não está ali só para cuidar do trabalhador. Existe por trás disso tudo uma necessidade de uma boa produtividade. De repente, é um excelente colaborador e dá uma caída, e aí a gente só fica na queixa, né, daquilo que não produz, mas não vai entender o que está acontecendo, que ele tem uma vida pessoal por trás, né? E trabalhar experiências positivas, levar aprendizagem, dar a ele essa importância de que ele faz a diferença. Isso. E só complementando o que a professora falou, hoje nós temos a nova norma regulamentadora número 5, que trata da CIPA, CIPA-A. Anteriormente, essa norma tratava Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Há menos de um ano, 6 meses,
A nova NR5 contempla prevenção de acidentes e assédio. E sem a presença do psicólogo, como a professora falou, nós da engenharia de segurança e os cipeiros de uma empresa não daria conta. Sim. Então, a gente precisa desse apoio do psicólogo, porque agora, com essa nova norma, não é só cumprir norma, mas a gente precisa também pensar na legislação. O assédio está aí para ser tratado pela Comissão Interna de Prevenção. Olha que maravilha. Bom. Isso é maravilhoso. E, assim, Isabelle sempre trazendo informações muito relevantes, né? Novas informações. Eu acho que você é a pessoa, assim, que eu conheço que mais conhece sobre engenharia de segurança do trabalho. Tanto é que é a coordenadora da nossa pós-graduação aqui da Uniaraguaia. E Maria Lúcia é a nossa psicopedagoga aqui na instituição. Pessoal, mais algum esclarecimento que vocês querem passar para o nosso público ouvinte? Bom, então, dentro da manutenção, né? Já que a gente está falando que tem que fazer, então Sim. vamos pensar em como fazer. Você que cuida, que está aí cuidando de pessoas e também precisa se cuidar, eu acho que tem 4 pilares que a gente precisa entender para a segurança psicológica. Onde eu estou e como eu posso fazer isso, né? Então, incentivar as pessoas a se expressarem. Sim. Tanto o seu colaborador como você também expressar aquilo que está satisfatório como não, né? Poder fazê-lo. Uma das coisas que eu acho assim que não resolve problema em lugar nenhum é quando eu tenho um problema com a Isabelle e eu vou conversar com a Tairine. Olha, porque a Isabelle isso, porque a Isabelle daquele jeito, porque isso aqui. Gente, se nós temos uma questão para resolver, resolva com a pessoa que pode resolver. Não resolva com pessoas que não vão resolver o seu problema. Exatamente. Né? Vamos aprender a ser assertivos. Se eu tenho um problema com você, é com você que eu tenho que conversar. E não é com seu colega, não é com seu gestor, não é com outra pessoa, a não ser com você primeiro. Então, nós precisamos aprender a nos comunicar. Então, aprender a se expressar e interagir. A partir desse momento que a gente consegue conversar, a gente interage mais. A gente troca mais ideias. A gente aprende com todos, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Nós não sabemos tudo o tempo todo. Não mesmo. Então, a interação promove aprendizagens. Isso é maravilhoso, né? Permitir-se aprender. É uma outra coisa. Você poder aprender uma coisa. Você permitir-se aprender é uma coisa que você faz porque eu já sei. Quer matar a sua aprendizagem? Diga, eu já sei. Eu já sei isso, eu já sei aquilo, eu já sei. Porque você encerra ali o processo que você não tem mais nada para aprender. E nós, né, psicopedagogo só trabalha com aprendizagem, então vocês vão ouvir falar de aprender, né? Porque é o que nós fazemos, aprendemos o tempo todo. É verdade. Do dia que nascemos ao dia que morremos, nós estamos em aprender. Então, permita-se. Aprender não quer dizer que você é menos. Não é porque eu sou doutora, porque eu já estudei, que eu não tenho mais nada para aprender. Muito pelo contrário. A aprendizagem entre os seres humanos não estão relacionados apenas a conteúdos acadêmicos. É de vivência, é do dia a dia, é relacional. Então, permita-se aprender com o outro. E, através de tudo isso, você começa a pertencer. Você começa a ser aceita. Você começa a ver que o outro também aceita as suas ideias. Então, se você quer desenvolver um bom ambiente, é expressar, interagir, aprender e pertencer. Eu acho que esses são os pontos que a gente consegue fazer de uma maneira tranquila. Mas precisa, primeiro, a comunicação. Sem ela, nada flui. E dá algumas dicas, pessoal, de como falar bem e se expressar melhor. Então, quer começar? Você é mais apta para isso, professora? Vamos lá. Olha, comunicação é a gente poder organizar as ideias para poder falar. Tem pessoas que ficam muito ansiosas. Vamos pegar, assim, estudantes. Os estudantes, na hora de escrever ou na hora de falar, eles ficam muito nervosos. E aí acaba que tudo aquilo que eles planejaram, né, acaba não saindo daquele jeito. Então, assim, aprenda a organizar a sua fala. Antes de você ir falar e se comunicar, organize o que você quer falar para você ser mais assertiva. Não faça tantos rodeios, tantas justificativas, vá direto àquilo que você quer falar, né? Atente-se àquilo que é o objeto principal da sua fala, para você não se perder. Por isso que eu faço anotação, porque senão eu falo demais e eu me perco mesmo. Né? Aplique estratégia. Se você não consegue comunicar, faça um curso de oratória, se prepare. Gente, não é só para o colaborador, é para você, gestor.
É para você que está liderando uma equipe também. Porque, às vezes, você tem uma boa intenção, mas a forma com que você passa as informações, às vezes, não são claras. Sai de um... Domine a sua linguagem corporal, que a gente fala isso, né? Tem uma... Ai, gente, eu gostaria que vocês, né? Com aquele ombro caído, com aquele semblante que não passa confiança, porque está mostrando ali que você não está seguro. É verdade. A sua linguagem corporal diz muito sobre você. Então, passe confiança, seja assertivo, tenha um sorriso no rosto, porque isso é uma coisa que não paga para ninguém. Você passar, dizer bom dia, seja lá para quem for, boa tarde, boa noite, né? Se expressar bem. Não é só comunicar-se, é a forma com que você se relaciona com as pessoas. E faça um treinamento. Se você não sabe fazer, você fica nervoso, treine, que você vai se sair bem. E não conseguindo, procure um psicopedagogo ou um psicólogo que ele te ajuda. Inclusive, né, Maria Lúcia, aqui na instituição tem você, né? Isso. E fala para o nosso público ouvinte, nossos estudantes, os nossos colaboradores, como que a gente tem esse acesso. Isso. O NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, ele é ofertado para os estudantes, para os colaboradores, né? Sejam professores, sejam coordenadores, sejam nossos outros colaboradores de outras áreas que não estejam voltados ao pedagógico. Resolve todos os problemas? Não é resolver os problemas, é ter com quem conversar, trocar uma ideia. Às vezes, olhar sobre um outro prisma por um processo que você está passando naquele momento que você não consegue resolver. Muitos estudantes, principalmente de primeiro período, né? Chegando agora, tudo novo, muita coisa para estudar, muita coisa para ler. A gente orienta, vamos fazer um plano de estudo, vamos verificar aqui as suas horas. Nós temos muitos estudantes que trabalham, não ficam só por conta do estudo. Então, nós precisamos conciliar, sim, suas horas de trabalho, suas horas de estudo e suas horas de lazer. Ninguém vai só estudar e trabalhar a semana inteira, porque também não vai aguentar. Né? Não há saúde mental que exista assim. Não mesmo. Então, nós estamos aqui, eu estou na instituição segundas, terças e quartas, das 19 às 21 horas, e quintas-feiras, das 8 às 12, para qualquer um que queira trocar uma ideia, né? Qualquer um de vocês, tem que ser isso, tem que ser de tal... Qualquer curso do primeiro ao 10º período, não importa. Se vocês quiserem, pode procurar as coordenações, falar com os professores ou simplesmente mandar um e-mail nap@uniaraguaia.edu.br que a gente agenda diretamente comigo, né? Um horário para a gente conversar. E sua sala fica ali no... Então, minha sala fica no bloco 4, terceiro andar, no corredor das coordenações, última sala. Estou lá no finzinho, mas num lugar bem tranquilo, bem silencioso, para gente. Isso, para a gente ter esse momento de interação. Eu sempre digo, só completando, que a gente passa alguns problemas sozinhos, porque às vezes a gente não quer pedir ajuda. Então, saber pedir ou para quem pedir, solicitar, é algo que só você pode fazer. Ninguém poderá fazer por você. É verdade. E Isabelle, fala um pouquinho do curso de pós-graduação, o Instagram, como entrar. Sim, nós temos o curso de pós-graduação presencial e online, né? A duração é de 18 meses o presencial e 12 meses o online. Estamos aí com as inscrições abertas, matrículas abertas, né? Caso queiram saber mais, entre lá na pós-graduação, né? @Uniaraguaia, pós-graduação Uniaraguaia, tá? Isso. No Instagram. Eu queria deixar, pessoal, o seguinte recado, né? Todo e qualquer trabalho, ele nunca é neutro. Vou citar aqui o Christophe Dejoux, que é um autor francês. Ele é médico do trabalho, ergonomista, psicanalista. Ele fala o seguinte: o trabalho nunca é neutro. Existem vivências de prazer e sofrimento. Então, todos nós vamos ter vivências de prazer e sofrimento no trabalho. E que nós possamos fazer as vivências de prazer superarem as de sofrimento. Sim. E, às vezes, o sofrimento é necessário para a gente sair da zona de conforto, né? Então, a gente precisa desse pontapé. E eu convido todos, plagiando as palavras da professora Maria Lúcia, né, de se permitir, né? Todos que estão ouvindo, seja do curso de engenharia, seja de qualquer outro curso, né? Seja também gestores, que se permitam, né? Estejam abertos à mudança, tanto pessoal, né? Quanto também organizacional, coletiva,
né? E é isso. É isso aí. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Foi muito, muito gratificante recebê-las aqui. A Isabelle pela terceira vez, eu acredito. A professora Maria Lúcia pela primeira vez, mas terão outros encontros. E pedir, pessoal, para vocês ficarem de olho nos nossos episódios e seguirem o Instagram da Engenharia Civil, @civil_Uniaraguaia. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada pela parceria. Muito obrigada. Gente,